Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje é domingo, dia 3 de dezembro de 2023. Estamos aí faltando apenas 22 dias ou 21 dias para celebrarmos o Natal do Senhor. Bem, hoje nós vamos começar a nossa epopeia, né? Desculpe pela palavra, para a gente começar a usar a nova tradução do missal. Já fala novo missal, não é novo missal, é a nova tradução do missal romano, a terceira edição. Então a gente sabe que a missa não vai mudar. Se é a mesma missa, canto de entrada, ofertório, né, rito da comunhão, etc. e tal. Algumas coisas irão ser acrescentadas, outras serão adaptadas, né? Vamos deixar bem claro isso. Primeiro, a missa, por si só, já vai ter mudança, porque nas missas feriadas do tempo do Advento e do tempo do Natal, né? E também tempo pascal, vai ter formulários próprios, completos. A missa da vigília da Epifania, ou seja, quem sabe, para nós brasileiros não sabemos, mas a grande celebração do Natal para os europeus e também para a igreja ortodoxa não é 25 de dezembro, é a Epifania do Senhor. Lembrando também que a missa de Pentecoste, a missa da vigília, vai ser uma missa mais prolongada, ou seja, estamos nós aí diferente que nós pensávamos, né? Vai ter esse acréscimo aí. Também agora nós temos 12 prefácios que foram acrescentados, né? A Sessão do Senhor, Domingo do Tempo Comum 10, Rito do Matrimônio e também a Missa da Bem-aventurada Virgem Maria, né? E vai por aí afora, a Missa dos Mártires, e vai por aí, que a gente não vai entrar muito, porque senão a gente vai ficar aqui agarrado e vamos ficar presos nessa questão. E de verdade, eu particularmente ainda não tive acesso ao missal para me poder manusear como eu deveria ter, né? Mas eu não tive ainda esse acesso. Por que não teve? Porque eu não sou padre. Vamos deixar bem claro isso, que o pessoal às vezes diz, ô padre! Aí às vezes o pessoal me chama de padre aqui no município, o pessoal fica bravo comigo, tem padre bolado, mas eu não sou padre, então deixo bem claro isso. Também não sou diácono, também não sou bispo, também, né? Mesmo que me chamem de Dom Nonato. Então deixo bem claro isso. Então eu não tenho obrigação de mexer em missal, nem saber de missal. Deixo bem claro isso aí, lembrando a todos, mas como bom cristão, católico que sou, tenho que saber alguma coisa, né? Pelo menos um pouquinho. Então, lembrando que também vai continuar a inclusão, né? Do nome de São José, como o Papa Francisco pediu, então vai ser colocado. Lembrando que o missal, ele levou 22 anos para ficar pronto. Alguém vai dizer que esse missal é o missal de Francisco. Não é. O missal uma missal que começou lá com Bento XVI, começou lá com São João Paulo II, a discussão sobre a possível reforma do missal, e aí depois, né, Bento XVI aprovou, Francisco concluiu. Ou seja, então não é o missal do Papa Francisco. E aí, lembrando que algumas questões vão mudar. Nós vamos ter aí algumas missas próprias, no Brasil sobretudo, missa de Santa Rita, missa de Santa Dulce dos Pobres, nós vamos celebrar, Santo Antônio de Santana Galvão, ou seja, então essas missas que foram trazidas para a nossa liturgia, e nós não tínhamos, porque são santos recentes em nossa liturgia, como também se refere no calendário do Brasil, né? Foi acrescentado aí Santo André, né, de Soveral, Santo Ambrósio, Santo Ambrósio Francisco Ferro. Ou seja, sem contar ainda, você vai encontrar no missal ainda Santa Maria Madalena, co-apóstola. Isso aí, alguns vão ficar bravos, ainda mais a semana em que Francisco falou, né, o Papa Francisco falou sobre a importância da igreja ser reconhecida como uma mulher. E aí criou uma confusão do caramba, uma confusão dos infernos, como diria o outro,
e aí ficaram discutindo sobre o gênero da igreja. A igreja é mulher, a igreja é homem. Aí alguém falou assim, tá escrito o que lá na Bíblia? A igreja é noiva, se ela é noiva, ela é mulher. Mas a igreja é como Deus, não tem sexo. Gente, eu acho que quando o Papa fala isso, e aí eu acho, tá? Eu acho, diz bem claro, acho, para ninguém dizer que eu estou dizendo que o Papa dizendo isso, ele está dizendo que nós, como instituição, a igreja como instituição, ela tem que dar uma olhada mais para as mulheres. Nossas mulheres, que são as maiorias, as mulheres que são a maioria na igreja, mas no cargo de decisão, quem decide é um homem. Aí eu lembro de um padre aqui na diocese, um padre italiano, que dizia, a comunidade tem às vezes 50 mulheres, 3 homens mais o padre. Entendeu? Ou seja, a comunidade ela tem uma maioria de 90% de mulheres, mas na hora de tomar decisões, é um homem solteiro que decide. É um homem que não sabe, às vezes, a docilidade e o toque feminino. Por mais que alguns tentem, mas não adianta que as mulheres, elas superam a forma de enxergar. Outro dia eu dizia lá no trabalho que a mulher vê detalhes que nós homens não vemos. A mulher percebe coisas que nós homens não percebemos. Eu trabalhei e trabalho com algumas mulheres, eu percebo isso. Detalhes pequenos que às vezes eu ignoro, vai passar. Elas vêm e falam, não, tá aqui, ó, isso aqui, me apresentam coisas que às vezes eu não tomei a noção que aquilo ali estava acontecendo. Tirando isso, lembrando também que essa semana nós estamos aí vivendo um momento complicado na América do Sul, com essa possível invasão da Venezuela à Guiana, né? E aí eu tô ouvindo aí alguns falando, não tem nada a ver, deixa pra lá. Ali a briga é por causa do petróleo. A briga ali é por causa do petróleo. Não tem outra palavra não. E aí você sabe que na Guiana uma empresa americana descobriu o petróleo, uma grande quantidade, e tu acha que o Maduro não quer deixar que a Guiana explore esse petróleo. Na verdade, sabemos quem está por trás disso. E aí não precisamos discutir sobre isso. Contudo, o que eu penso é que nós brasileiros, eu penso que o presidente Lula, que nossa diplomacia deveria entrar na jogada, até mesmo para ajudar a evitar o conflito. Embora estemos aí o conflito da Ucrânia, que está acontecendo ainda, e saiu de moda, ninguém comenta mais nada. Temos o conflito de Israel com o Hamas, que ninguém comenta nada, porque agora já passou, né? O Hamas já está lá, está tudo bem, né? Teve um cessar-fogo esses dias, mas já voltou o conflito. Mas uns e outros vão dizer, não, mas vamos falar agora da Argentina, que teve a eleição do Milei, e lembrando que o Milei já mandou carta para o Lula, pedindo para o Lula, para quem estava aí contando aí não sei o quê, Lula comparecer à sua posse. E também já assinou para algumas questões que vai deixar muita gente triste. Bom, para a gente, brasileiro, tem que olhar para os problemas do Brasil. É lógico que a crise internacional, que os conflitos internacionais, que as bandeiras internacionais devem ser também olhadas por nós. Nós não estamos no mundo isolados, como alguns pensam que são de outro planeta, né? Porque eu sou batizado, porque eu sou cristão, agora eu vou mudar de planeta. Não, você vai viver dentro da realidade que você habita. E essa é a missão nossa. Por isso a gente hoje, vamos para a liturgia de hoje, lembrando que hoje a CNBB está em Aparecida, né? Vai ter as missas hoje, todas as missas são missas já com o novo missal, está suprimida, né? O uso de outra forma do outro missal. O missal segunda edição, caiu em desuso. Então, por favor, vamos nós cristãos prestar atenção. Algumas coisas mudaram, mas o rito continua o mesmo e a validade sacramental também a mesma. Jesus continua sendo o mesmo Cristo eucarístico, Cristo Cordeiro de Deus, que nos salvou pela cruz redentora. E vamos nós para a liturgia de hoje. Chega de conversa. Liturgia de hoje, aí agora que vai ser complicado. Quer ver?
Isaías capítulo 63, versículo 16b ao versículo 17. Depois nós vamos ler, continuamos, dá um ponto, Isaías 19, Isaías 63, 16b ao 17, versículo 19, depois de capítulo 64, versículos 2b ao 7. Ou seja, a liturgia do livro de Isaías hoje, vamos ler começando um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, e depois lemos o capítulo 64, lá 2 ao 7. Então você que é católico aí, vai ver isso na missa. Quem for falar isso lá na comunidade, às vezes tem um costume de dizer, né? Olha, leitura da primeira carta de São Paulo, leitura do livro do profeta Isaías. Falar isso aí vai ser complicado. Isaías 63, versículos 16b ao 17, versículo 19, capítulo 64, versículos 2b ao versículo 7. O salmo é o Salmo 79, entre parênteses, 80. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 9. Se tiver algum erro aqui, depois eu vou corrigir aqui no vídeo, tá, gente? Eu estou falando de improviso nessa questão. O texto é Marcos, capítulo, o Evangelho, a quarta leitura, o Evangelho de hoje, do qual nós vamos nos debruçar. Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37. Lembrando que semana passada nós lemos no último domingo do tempo litúrgico comum do ano passado litúrgico. Do tempo, lembramos sempre que nós estamos iniciando um novo tempo litúrgico. A igreja divide o tempo litúrgico em 3, né? Ano A, B e C, sendo que ano A lemos Mateus, ano B lemos o Evangelho de Marcos e ano C lemos o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, nós vamos ler ele nos dias festivos. Então, semana passada nós lemos Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. E vamos nós, iniciamos essa liturgia. Mas antes de começar a nossa reflexão, eu peço a você que deixe seu like, deixe seu comentário e nos ajude a continuar produzindo. Se puder compartilhar esse vídeo, a gente fica agradecido. Lembrando ainda a todos que o tema desse domingo, o primeiro domingo do Advento, o Advento nos convida a olhar para a história de Jesus, olhar para a nossa caminhada rumo ao Senhor que vem. Jesus apresenta hoje, nesse Evangelho, sinais da sua volta. Jesus hoje traz para nós uma meditação sobre a nossa atitude. E ele deixa bem claro, logo no início, acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem, que deixa a sua casa, deu pleno poder aos seus servos, atribuindo a cada um suas tarefas. Ou seja, nós somos esses empregados. Esse homem que está para voltar é Jesus. Recordando todos que o Advento é marcado por algum simbolismo, e a gente vai recordar que o Advento advém da palavra advinir, ou a vinda, advento do Messias, ela fala de uma nova caminhada, e nós, na Igreja Católica, vivemos os 4 momentos do Advento, os 4 domingos, onde nós temos uma vela que se acende. Hoje nós estamos aqui com uma vela sendo acesa em nosso painel aqui, uma vela sendo acesa. E nós temos uma coisa interessante no Advento, que é um negócio chamado guirlanda ou coroa do Advento. Lembrando que a coroa do Advento, ela é um produto, ela é um objeto, ela é uma tradição da Igreja Luterana, lá no ano de 1830, quando um pastor luterano, evangélico, um pastor luterano, começou a dar ênfase ao momento. Então criou aí, se eu estiver errado, também não me condene, nós temos um link com essa história aqui embaixo, criou, né, uma forma de dar sentido à luz que vai vir, que é a grande luz que é Jesus. Ele criou uma guirlanda com, acho que 27
velas, e aí cada dia ia acendendo lentamente essa guirlanda, essa coroa, e essa coroa era sempre acesa, 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 até chegar a grande luz que é o Natal do Senhor. Então, no caso, agora eu vou lembrando aqui, a vela eram 24 velas que deveriam ser acesas. E aí ela vai se nascer. Até que em 1840, as pessoas que eram mais pobres e também as comunidades começaram a adotar acender a vela na semana. Ou seja, aquilo que era 24 velas, que era acesa uma a cada dia até chegar a grande vela que era Jesus, agora resolveu a 4 velas, que aí nós tivemos que ver. Primeiro, a guirlanda, ou a coroa, é de forma circular, mostrando o elo sem princípio e sem fim, sem começo e sem fim. Também é comum ter ramas verdes. As ramas verdes representa a vinda, representa a esperança, representa a certeza que o Senhor virá. Também, atualmente, se coloca flores, se coloca estrelinhas. As pessoas, às vezes, até exageram, né? Também, nessa guirlanda, que às vezes fica na porta das casas, se coloca uma fita vermelha, representando aí a força de Deus, a força do Espírito Santo de Deus, que embala a criação remida pela chegada de Jesus e também o sangue salvador do Senhor. E aí é comum também ter algumas bolas, né? Que as bolas representam para nós frutos do Espírito Santo. E as 4 velas que vão sendo acesas, e aí nós temos guirlandas que tem velas de cores diferentes, 4 cores. Nós temos guirlandas, temos coroas que tem 4 cores, 4 velas roxas, e temos às vezes algumas que tem 3 velas roxas e uma rosa. E nós temos aí o costume de dizer que cada vela ela tem um significado. A primeira vela, que está sendo acesa hoje aqui, ela nos lembra, né, o perdão concedido a Adão, aos nossos antepassados, nossos patriarcas e a nossa matriarca Eva. A segunda vela, que vai ser acesa domingo que vem, representa a fé de Abraão e dos demais patriarcas que viveram a promessa lá no Antigo Testamento. A terceira vela representa a alegria de Davi, que recebe de Deus a promessa que ele seria rei, que seu herdeiro sentaria no trono. A quarta vela nos lembra os profetas, desde o primeiro profeta até o último profeta, que foi João Batista, que anuncia um Salvador. E é como eu já falei, as velas geralmente são colocadas em cores diferentes, depende da paróquia, depende da comunidade. Eu geralmente gosto mais do modelo colorido, com as velas coloridas, né? Verde, roxa, rosa e branca. Às vezes varia, verde, rosa, roxa, rosa e vermelha. Então a gente tem que lembrar sempre, se você tem uma guirlanda, se você tem uma vela, tem que saber o que ela significa. Bom, eu paro por aqui, lembrando que nós vamos falar do Evangelho ainda, porque senão já são 19 minutos, estamos batendo um papo aqui. Então o Evangelho de hoje, que nós devemos meditar, o Evangelho nos situa dentro de um contexto onde os discípulos escutam, e é o sermão escatológico que nós lemos em Lucas, lá no capítulo 19 e 20, é o mesmo sermão escatológico que está lá em Mateus, capítulo 24 e 25. É um discurso escatológico nos acordando e nos lembrando que o Senhor virá. O discurso escatológico de hoje, ele se divide em 3 partes, entre o versículos 1 ao 4, né? Depois o versículo 5 ao 23 do capítulo 13, e depois
né, Marcos 13, 24 ao 27. E aí você vai vendo aí que o Evangelho traz para nós uma certeza. Nós somos meros empregados. Marcos nos propõe uma integração de ser como o porteiro que vigia. A parábola do homem que parte para uma viagem, que dá a missão aos seus servos, nos recorda as nossas e a nossa vocação. Como que nós estamos vivendo a nossa vocação de batizado? Mas o Natal está chegando, mais um tempo de nós olharmos a famosa canção que nós cantávamos aqui na comunidade São José, em Japeri, se o Natal se torne conversão. A igreja primitiva, celebrando essa parábola, celebrava com um fervor, sabendo do retorno do Senhor. A igreja primitiva, quando celebrava a parousia, fazia a memória da parousia, sabia aquilo que estava celebrando. Outro dia, num seminário evangélico, dando uma aula, eu dizia, olha, me desculpe, mas nós perdemos a reflexão da parousia. O Senhor fala que o porteiro recebeu a missão. A missão é impedir que a comunidade seja invadida por valores estranhos. Que nós, como cristãos, não façamos da nossa fé, e aí eu deixo bem claro isso, uma adaptação de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo. Esse é o desafio. A palavra-chave do evangelho de hoje é vigilância. Mas não é uma vigilância qualquer. É uma vigilância onde nós devemos viver realmente dentro de um contexto real, histórico, atual, sem medo, sem ter medo de arriscar e de ser feliz. Não uma fé alienada. Outro dia eu li um artigo do meu amigo Moacir falando da missa. Missa da cura, missa da graça, missa não sei do que, quando a missa era só apenas, como diz um outro padre amigo nosso, é memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E sendo um memorial de um momento tão importante na vida da fé nossa, ela não deveria ter rótulos, não deveria ter máscaras, não deveria ter motivos. Uma coisa é enculturar, outra coisa é rotular. Nós que estamos vivendo os tempos de hoje, somos convidados a essa semana de advento, a olharmos nossa história de vida e nos perguntarmos se nós estamos vigilantes, somos porteiros, estamos dispostos a testemunhar esta vida de amor, ou somos apenas mais um que segue o modismo. O concreto de estar vigilante significa que devemos manter as 3 pedrinhas: a oração, o jejum e a esmola. Mas o Natal está chegando. Somos convidados em nossas comunidades a fazer um Natal sem fome. Mas não somente no Natal, mas nesse período um pouco mais, doarmos alimentos, ajudarmos os vicentinos, a pastoral social que cuida dos pobres, a alimentá-los. Mas não somente no Natal, sempre que possível. O concreto de hoje representa nós olhar para o Natal com mais direção do Senhor que vive. Deus nos abençoe e nos ajude. Fiquemos com Deus. Semana que vem eu prometo falar um pouco mais sobre o presépio que faz 800 anos e sobre a árvore de Natal. Bom dia! Eu sou Daniel Nonato.